esta é uma palavra aos nossos corações. Nós convidamos o pastor Josinaldo para estar ministrando a palavra do Senhor nessa hora. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus sobre a sua vida e que, no nome de Jesus, você continue sendo abençoado por Deus nesta noite. Já temos louvado, exaltado este Deus com louvores, temos exaltado a Ele e neste momento nós iremos ouvir uma palavra da sua parte, uma palavra do seu coração para os nossos corações. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Alisson Braga, e pela oportunidade que ele tem nos dado. E eu quero trazer uma palavra nesta noite de ânimo, de fé, de esperança da parte de Deus para as nossas vidas. Convido você, onde você estiver, a nós orarmos, fazermos uma oração, clamarmos ao Senhor pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, por esta rica oportunidade de ministrar a tua santa palavra. Pedimos a orientação do teu Espírito, que possamos estar debaixo da tua graça, da tua unção, e que por teu infinito amor e misericórdia, o Senhor nos use nesta noite como instrumento para levar a tua santa e gloriosa palavra. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra venha impactar todos que estão nos ouvindo, que estão conosco através das redes sociais. Que o Senhor possa salvar, curar nesta noite e que esta tua palavra venha fazer conforme a tua vontade. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, se assim você puder. Aqueles que não podem, acompanhar conosco. Marcos capítulo 5, 4, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aqueles que assim puderem e que desejarem abrir conosco a palavra de Deus, aleluia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Como eu disse, aqueles que não puderem, que apenas acompanhem juntamente conosco a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Ou em outras traduções, porque estáis com medo? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus. Amados, o milagre em que Jesus acalma a tempestade está relacionado nos 3 evangelhos, tanto em Mateus
no capítulo 8, versículo 23 ao 27, tanto em Marcos, que foi a leitura que fizemos, como também em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 25. Aleluia! Aqui nós percebemos quando Jesus está, aleluia, com os discípulos, e diz a Bíblia que Jesus disse, passemos para outra margem, né? E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Dos 3 evangelhos, apenas Marcos, ele vai citar a presença desses outros barcos que aqui nós lemos. Mas nós percebemos, irmãos, aqui, e eu quero fazer uma exposição aqui dos versículos juntamente com você, que primeiro ponto que eu quero destacar é que Jesus estava no barco com os discípulos. Saber que mesmo com Jesus no barco, passaremos por tribulação. Ou seja, mesmo com Jesus estando no barco, mesmo com Jesus estando com os discípulos, ainda, mesmo assim, a tempestade veio, o vento era muito forte, ao ponto de jogar água contra o barco, né? E que o barco ali ficar, vamos imaginar, no sentido aqui, vamos aqui ficar pensando que com certeza devido à grande tempestade, o vento, o barco balançava, né? O barco ali ficava agitado. E aqui eu aprendo, irmãos, que não é o fato que eu ser cristão, não é o fato que eu servir a Deus, que eu buscar a Deus, que eu estar na presença do Senhor, que isso me impede de eu também passar por lutas, passar por tribulações, passar por aflições, que isso me impede que muitas vezes a porta se encontrar fechada, que às vezes a enfermidade chegar no meu lar, que às vezes nós olharmos e não entendermos o que Deus está a realizar em nossas vidas. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, fala que todos aqueles que quiserem viver piamente ou piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Ou seja, nós temos que ter a convicção, e também, deixa eu aqui abrir um parênteses, que nós não podemos também ser, como alguns, exagerados, que o fato que eu estou passando por luta, a minha vida também deve ser apenas de lutas e de derrotas ou de tribulações. Nós temos que ser no sentido temperado. Nós temos que ter um bom senso em saber que podemos sim passarmos por lutas, podemos sim passarmos por tribulações. Em Mateus 5, versículo 45, diz que tanto a chuva como o sol são para os justos e para o injusto. Eu sei que eu estou na presença de Deus, que eu estou louvando, exaltando ao Senhor e que posso passar por dificuldades, que posso passar por tribulações. Jeremias capítulo 1, versículo 19 diz, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Assim diz o Senhor, ou seja, a certeza que eu tenho é que mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, mesmo que Jesus esteja no barco, mesmo que no barco em que você está, Jesus esteja, você vai passar por luta, mas eu quero lhe dizer algo da parte do Senhor. Em João capítulo, aleluia, 14, versículo 27, Jesus diz algo muito lindo, que diz, aleluia, a minha paz eu vos dou. Aleluia, não vos dou como o mundo dá. E Jesus completa o versículo dizendo, não tenhas medo, vocês não fiquem atemorizados, ou seja, somos cristãos, passamos por lutas, estamos sujeitos a passarmos por provações, por dificuldades, mas uma certeza que temos é que Deus está conosco, que você, aleluia, tem uma paz, não uma paz que o mundo tem, mas uma paz que vem da parte do Senhor, que isso faz com que você, mesmo passando por situações difíceis, aconteça o que acontecer, você vai ter a certeza que em Cristo Jesus, você e eu somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias. Isaías 43, o versículo 1 ao versículo 3 diz,
Deixa eu ler aqui, aleluia, com você, Isaías capítulo 43, versículo 1 ao versículo 3 diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Aleluia. Versículo 4 fala: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Ou seja, quero iniciar aqui esse versículo dizendo, o versículo que nós lemos, aleluia, sobre a tempestade. Primeiro, que Jesus, estando no barco, mesmo assim nós vamos passar por dificuldades. Estamos sujeitos a passarmos por tribulações, aleluia, por lutas. Mas uma certeza que nós temos que ter aqui, mesmo estando sujeitos a passarmos por estas lutas, por essas aflições, João capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo teríamos aflições, mas o próprio Jesus disse: tem de bom ânimo. Uma certeza que eu tenho que ter: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Filipenses 4,13 fala: tudo posso naquele que me fortalece. Tenha certeza que você e eu somos mais do que vencedores. Aleluia. Então o versículo, aleluia, 37 fala que levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aleluia. Segundo ponto, aqui mesmo com uma grande tempestade, Jesus dormia. E eu anotei aqui algo interessante que eu quero dividir com você. Na verdade, as tempestades repentinas são características naquela região. O mar da Galileia é um grande lago que mede de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado de montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura no lago passa facilmente dos 30 graus. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que para sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. E também ali que correm as águas, do degelo do Monte Hermon, com seus 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. E deixa eu aqui abrir um parênteses para lhe dizer que essa tempestade, em outra tradição diz, nos outros evangelhos, fala que de repente veio, ou de repente levantou-se um grande temporal. Isso nos ensina, irmãos, que a tempestade ou a luta que ela vem sobre nós, ela vem de repente. Muitas vezes, nós não percebemos que ela chega. É por isso que nós devemos sempre estarmos preparados, como diz a palavra de Deus, para o dia mau. Por quê? É por isso que nós temos que sempre estarmos orando, buscando a palavra do Senhor. Mateus 7, versículo 23 e 24, ou 24, 25 diz que aquele que ouve as palavras de Deus, as pratica, é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, que vem a tempestade, que vem o vento, mas ela vai estar firme, ela vai estar ali, aleluia, segura. Aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que edificou sua casa na areia. Qualquer vento ou tempestade, ela derruba a sua casa. E eu quero dizer que, diante de alguns ensinamentos que essa quarentena nos trouxe um ensinamento que cada um de nós devemos ter
uma vida de oração diante de Deus. Muitas pessoas eram acostumadas a orar apenas nas igrejas. Muitas pessoas eram acostumadas a orar apenas nos cultos. Muitas pessoas eram acostumadas a apenas ler a Bíblia apenas nos cultos. E não tinham uma vida diante de Deus de oração, não tinham uma vida diante de Deus de leitura da palavra, não tinham uma vida diante de Deus de aprender, buscar aprender do Senhor. Infelizmente, nessa situação que nós passamos e que estamos passando, muitos ficaram fracos na fé. Muitos se desanimaram, se entristeceram por não estar firme e não se preparar para o dia mau. Aleluia. E nós temos que ter a consciência. É por isso que na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8 diz: vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E antes da palavra orar, ela vem a palavra vigiar, estarmos atentos, ser sóbrios. Então, você que não tem uma vida de oração, eu quero lhe encorajar a ter uma vida de oração. Você que não tem uma vida de leitura, uma vida devocional com Deus, eu lhe encorajo a você ter essa vida diante do Senhor a partir de hoje. E você que já tem, aleluia, eu louvo a Deus por a tua vida. Nós, aleluia, temos aqui sempre ensinamentos do pastor Alisson, que é o nosso pastor, a termos uma vida de oração, a ter uma vida de jejum, a ter uma vida de busca, de conhecimento da palavra de Deus, para que possamos a cada dia estarmos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o dia mau pode chegar, mas quando ele chegar, nós estaremos preparados em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 38 diz que o mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Deixa eu aqui ler novamente com os irmãos. Versículo 37 e 38 de Marcos. Para você que chegou agora, nós fizemos a leitura inicial como base para a pregação. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos 4, versículo 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. No versículo 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Primeiro, aleluia. Primeiro, nós entendemos que muitas vezes a tempestade ela é permitida por Deus em nossas vidas para nos despertar a orar, para nos despertar a buscar a presença do Senhor. Aleluia, a nos despertar a buscar este Deus. Muitas vezes nós não, infelizmente, não temos esse prazer de orar quando tudo vai bem. Não temos esse vigor, essa energia de orar quando as coisas todas estão uma bênção, quando a porta está aberta, quando tudo está saudável. Nós muitas vezes esquecemos, do nosso mestre, do nosso Senhor. E às vezes essas tempestades da vida são apenas para nos despertar a buscar a presença desse Deus maravilhoso. E aqui no versículo 38, nós podemos aqui fazer uma análise e trazer para os nossos dias, que quando os discípulos chegaram para o mestre e o despertaram, nós podemos trazer aqui Jeremias 33, versículo 3, clamas a mim que eu vou te responder, aleluia, e vou te anunciar coisas grandes. Temos, e eu volto a dizer o que eu disse antes, temos o dever de cada um de nós, é termos uma vida de oração, é termos uma vida de busca a Deus, temos uma vida de um devocional ao Senhor. Um dos grandes homens dos nossos pais na fé, um dos grandes homens, fala que ele não passaria menos que 4 horas na presença de Deus. Ou seja, nós, independente do tempo que passarmos, temos que ter uma vida de oração,
temos que ter uma vida de clamor diária na presença desse Deus maravilhoso. Aleluia! Mais uma certeza. Deixa aqui eu pegar o versículo 38, no seu final, quando os discípulos perguntam: Mestre, não te importas que pereçamos? Às vezes, nós pensamos como os discípulos, que o que está acontecendo conosco não é de valor para Deus. Deus não se importa com o que está acontecendo em nossas vidas. E se a gente for ler a palavra do Senhor, nós vamos ver que isso não é verdade. Nós lemos, aleluia, em Hebreus 4,15, que o nosso Deus, ele conhece as nossas fraquezas. Oh, Deus maravilhoso. Deixa eu ler esse texto aqui com você, que eu amo esse texto como toda a palavra de Deus, que diz, versículo 14 e 15 de Hebreus, capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Versículo 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, você tem um Deus que se compadece da tua fraqueza, que conhece a tua estrutura. Salmo 103, versículo 14. Aleluia! Como é bom conhecermos a palavra de Deus. Como é bom nós termos o conhecimento desse Deus maravilhoso. Salmo 103, versículo 14 diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Deixa eu fazer o cumprimento do que eu estou dizendo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Aleluia, versículo 13, que diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento e de sorte que a possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso, irmãos, este Deus. Como é maravilhoso este nosso Senhor, nosso Pai. Ele não vai permitir você ser tentado. Ele não vai permitir que a tempestade, que a luta, que a dificuldade, ela vá ser maior do que aquilo que você possa suportar. Nós só temos que acreditar e ter fé. Deixa aqui eu falar algo importante para vocês. Muitas vezes a tempestade, a luta, ela nos faz pensar assim, que estamos sozinhos e que Deus não mais está conosco, ou que Deus não, aleluia, não se importa com aquilo que nós sentimos. Em Lucas capítulo 18, aleluia, que é uma parábola bem conhecida, no versículo 7, Jesus ele faz uma pergunta. Deixa eu aqui ler aqui com os irmãos. Lucas capítulo 18, versículo 7. Quando Jesus fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora demorado em defendê-los? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E você pode aqui, se a gente colocar as duas passagens que nós lemos, verificar que tanto na passagem do juiz iníquo, como na passagem da tempestade, Jesus ele aqui encoraja os discípulos a terem fé. Porque nós pensamos que pecado é apenas a prostituição, o adultério, a bebedice, entre outros.
Mas a Bíblia fala que tudo que eu faço sem fé se torna pecado. Também em Hebreus 11 fala que é impossível, aleluia, se chegar a Deus sem crer que Ele existe. Porque sem fé, aleluia, eu não posso agradar a Deus. Então, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar nas tempestades, nas dificuldades, no momento difícil que eu estou passando, que o mesmo Deus que esteve comigo na bonança é o mesmo Deus que vai me dar força, vai me dar graça e vai me fazer superar, aleluia, as dificuldades e vai me fazer um vencedor. Deus não mudou, aleluia. Algum ensinamento Deus tem permitido você aprender ou eu aprender diante das tempestades da vida. Nós temos que entender que o mesmo Deus da abundância é o mesmo Deus da escassez. Que o mesmo Deus que nós glorificamos quando a porta se abre, é o mesmo Deus que Ele também está conosco quando a porta está fechada. Basta a gente crer, acreditar que este Deus é fiel. Só não podemos deixar que essa falta de fé venha fazer com que pensemos que Deus nos abandonou, que Deus nos entristeceu, que Deus nos esqueceu e que nós não somos mais vistos por Ele. Aleluia. Que nós possamos nesta noite repreender o medo, nesta noite repreender toda angústia, toda tristeza do nosso coração. Acreditar que Deus vai nos fazer vencedor e que, aleluia, nós vamos ser mais do que vencedor por este Deus que nos amou. Terceiro, o versículo, aleluia, que diz, quando Jesus acalma o vento, aquieta a tempestade, que nós vamos ver, aleluia, agora quando a Bíblia fala no versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, aleluia, o vento se aquietou e fez grande abundância. Aqui eu aprendo também que quando nós clamamos, quando nós despertamos ao nosso Deus, Ele se levanta e vem agir ao nosso favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Está passando por dificuldade? Eu quero lhe encorajar a você despertar. O salmista disse, angústias do inferno se apoderaram de mim, mas eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Aleluia! O próprio Jesus nos ensina, nesse texto de Lucas capítulo 18, sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer. Você serve um Deus que Ele acalma o vento, aleluia, que Ele aquieta a tempestade. Este Deus, Ele é fiel, Ele não nos desampara. Olha o que a Bíblia fala aqui no Salmo 46, bem conhecido por todos nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. No versículo 10 diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus nos chamou, aleluia, nesta noite para lhe dizer que você creia, que você confie, aleluia, como Jesus disse aos discípulos, nós falamos no nome do Senhor para você nesta noite, não tenhas medo, aleluia, porque Ele é contigo. Isaías 41, versículo 10 diz, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Romanos 8, versículo 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, temos que acreditar, de crer, de confiar nesse Deus que nada sai do controle dele. Aleluia! E é Salmo 147, louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 1 ao 4 diz algo tremendo. Salmo 147, aleluia.
Versículo 1 ao 4 diz: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. É esse o Deus que você serve, que conta as estrelas e chama cada uma por seu nome, que fala em Lucas capítulo 1, versículo 37, o que é impossível aos homens é possível para ele. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que você tem que, aleluia, crer, acreditar todos os dias. Então a palavra de Deus nesta noite para você é: não tenhas medo, tenhas fé. Aleluia, confie no Senhor. Você pode dizer, mas pastor, a dor que eu estou passando, tive uma perca, eu sei, mas eu quero lhe dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando pensamos que estamos fracos, é que estamos fortes, é que somos fortes em Cristo Jesus. Eu estava lendo esses dias a respeito de Estevão, um dos mártires, aleluia, e quando ele estava sendo morto ali, apedrejado, é lindo quando ele olha, aleluia, levanta seus olhos, que olha para o céu e vê o Senhor à direita de Deus Pai, e ali, Deus me ensinou que nos momentos de fraqueza, de lutas e tribulações, é que nós podemos contemplar a glória de Deus, que possamos contemplar a glória do Senhor, que podemos contemplar o que Deus realiza em nossas vidas. Romanos 8, a partir do versículo 26, vai dizer que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando pensamos que estamos fracos, aleluia, quando não temos força para orar, quando não temos forças, aleluia, para falar, a Bíblia diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Não pode orar? Chore. Não tem forças para orar? Clame, chore, aleluia, que Deus ouvirá a tua voz e eu creio que vai agir em seu favor. Você pode perguntar: pastor, quer dizer que eu não posso ter medo? Medo todos nós sentimos. Você não pode deixar que esse medo venha lhe causar desespero, ou que esse medo venha lhe causar dúvidas, ou que esse medo venha lhe causar falta de fé. Por isso é importante que você sempre está ouvindo a palavra de Deus, louvores, pregações, lendo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. O meu medo tem que me fazer sentir desejo de buscar a Deus. O medo dos discípulos provocou nos discípulos um desejo de despertar o Mestre. E é esse o objetivo que tem que ser o medo em nossas vidas. O medo ele tem que servir para que possamos despertar o Senhor, buscar ao Senhor, buscar a presença dEle e não se afastar dEle, e não correr dEle. O medo, eu penso que ele tem que ser em mim um desejo de sempre estar debaixo da proteção de Deus. Está com medo? Clame, desperte o Mestre. E você pode dizer, mas eu orava, estou sem força para orar, não tenho mais força para orar. Peça a Deus que você volte a ter esse desejo, essa alegria em orar, em buscar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocá-lo quando, aleluia, enquanto Ele está perto. E trazendo por uma figura aqui física, você só pode ter intimidade com uma pessoa se você conversa com aquela pessoa. Assim, é Deus. Você só pode conhecer a voz dEle, conhecer, aleluia, Ele, quando você já passar, ter a cada dia mais intimidade, seja através da oração, seja através, aleluia, da leitura da palavra do Senhor.
O pastor Alisson brinca muito que muitas pessoas acham que nós somos contra a manifestação do Espírito. Nós somos contra a manifestação que ela não vem da parte de Deus. Nós somos contra apenas movimentos que nos causam apenas emoção. E quando, como diz aqui no Ceará, quando é na hora da luta, da batalha, essas mesmas pessoas desses movimentos se encontram fracas, sem forças e sem ânimo. Por quê? Porque nós não temos alicerce, nem na palavra, nem na oração. Nós não temos alicerce, aleluia, diante de Deus, para estarmos firmes nas lutas que sobrevier sobre as nossas vidas. Aleluia. E em quarto lugar, nós entendemos aqui, no versículo 39, após o Senhor repreender o vento, acalmar a tempestade, no versículo 40 diz: então lhes disse, porque estáis com medo ou porque estáis tímido? Como é que não tendes fé? Versículo 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Mas no versículo 39, no final dele diz assim: o vento se aquietou e fez grande bonança. E em outros textos evangélicos vai dizer que após a tempestade, aleluia, se aquietar e o mar, houve grande bonança. Aleluia. Aqui eu aprendo, irmãos, que como diz a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para tudo. Há tempo para plantar, para colher, para sorrir, para chorar. Nós lemos no Salmos 30, versículo 5. Deixa eu ler aqui com você. Que é uma passagem também bem conhecida, mas deixa eu dividir com você. Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. À noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite simboliza um tempo. Ou seja, você pode chorar por um tempo. Sua tempestade pode durar um tempo. Mas há sempre um dizer que o deserto não dura a vida toda. A tribulação ela não vai durar a vida toda. Ela vai ter um fim em Cristo Jesus. E nós temos que crer assim, que o nosso choro ele pode estar durando uma noite, mas pela manhã, aleluia, virá a nossa alegria. E nós, aleluia, com certeza seremos abençoados por Deus com grande bonança. Eu aprendo aqui que todas as vezes, quando nós passamos uma grande prova, nós, ao recebermos a nossa vitória, Jesus certa vez disse: vocês choram e o mundo se alegra, mas vai chegar um dia que o mundo vai chorar e vocês vão estar alegres, e a vossa alegria ninguém poderá retirar. Saiba que você que está nos escutando hoje, que a tua tempestade vai se tornar bonança em nome de Jesus. Eu quero profetizar que no nome de Jesus, aleluia, a bonança chegará na tua vida, na tua casa, sobre a tua família após essa tempestade, após essa luta que estamos passando, após essa dificuldade. Aleluia, eu profetizo em nome de Jesus e pela palavra de Deus, que a Bíblia diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Nós queremos aqui, como igreja do Senhor, aleluia, confirmar, ligar, que após tudo isso que estamos terminando de passar, haverá um grande avivamento em nossos dias, vidas serão salvas, curadas, aleluia, prosperidade, e que o nome do Senhor vai ser exaltado. Eu quero profetizar que após essa porta fechada que você está atravessando, Deus abrirá uma porta muito larga e a prosperidade vai chegar na tua casa, na tua família. Creia, só não podemos desanimar, só não podemos, aleluia, se entristecer, só não podemos deixar que essa ansiedade, que esse medo venha tomar conta das nossas vidas, venha tomar conta do nosso coração e venha nos fazer pensar
que Deus nos abandonou, que Deus nos entristeceu, aleluia, que Deus se esqueceu de cada um de nós. A Bíblia diz, numa passagem que eu amo também, Isaías 49, versículo 15, que pode mamãe esquecer do filho do seu ventre, mas todavia, aleluia, Deus não esquecerá de nós. Eu quero que você louve a Deus juntamente conosco, aleluia, e que onde você estiver, você receba da presença de Deus renovo, receba da presença de Deus restauração, receba da presença de Deus ânimo. E eu quero, em nome de Jesus, repreender toda angústia, toda tristeza no teu coração. Eu quero declarar sobre a tua vida a bonança. Eu quero declarar sobre a tua vida portas abertas. Eu quero declarar sobre a tua vida saúde. E que lhe dizer que não é o fim.